2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A palavra de Deus assim nos diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta a todos, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como Deus na presença de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Obrigado pelo culto que estamos tendo nesta noite. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada irmão e irmã em Cristo, que a tua palavra agora tenha liberdade, que teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações. E eu peço que o Senhor venha me revestir com seu poder para pregar com autoridade, pregar com poder, ó Pai, nesta noite. E venha levar, ó Pai, nós a viver a sua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita enquanto o apóstolo Paulo ele estava provavelmente em Filipos, por ocasião da sua terceira viagem missionária, da sua terceira viagem de implantação de igrejas. Por causa de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, Paulo escreveu a sua primeira carta. E como já falamos aqui algumas vezes, Paulo escreveu a sua primeira carta praticamente puxando a orelha dos crentes de Corinto. E depois ainda ele envia Tito para Corinto, para Tito, como pastor ali, pudesse estar organizando e resolvendo os problemas que haviam ali naquela igreja. Essa primeira carta do apóstolo Paulo, de acordo com ele mesmo, foi uma carta muito dura, que entristeceu alguns irmãos ali de Corinto, inclusive entristeceu até mesmo o apóstolo Paulo, porque ele foi bem firme, bem forte, bem incisivo ali escrevendo a sua carta. Mas isso foi bom, porque isso produziu arrependimento na igreja. Isso foi bom porque Deus trabalhou no coração deles e vários ali se arrependeram dos pecados que eles estavam cometendo ali na igreja. E graças a Deus algumas coisas consertaram ali. Mas ainda havia alguns problemas que Paulo precisava certamente resolver. Por exemplo, havia alguns ali que questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Inclusive, no capítulo 3, se você começar a ler o capítulo, Paulo ele vai abordar um problema que aconteceu. Parece que os irmãos de Corinto, algumas lideranças, eles chegaram para Paulo e falaram assim: Paulo, manda para nós uma carta de recomendação aí, do seu apostolado. E Paulo falou assim: filho, o que é isso? Agora nós vamos começar a louvar a nós mesmos? Se vocês querem uma carta de recomendação, seja dos apóstolos, sejam de vocês, a igreja de Corinto é minha carta de recomendação. Vocês são essa carta de recomendação. Esse questionamento sobre a autoridade apostólica de Paulo, ela aflorou ainda mais. Depois que ele prometeu passar lá, porque ele tinha prometido passar na ida, quando ele estava indo para a região da Macedônia, ele prometeu passar na ida e na volta, irmão Beto. Só que isso não aconteceu. Aconteceu alguns imprevistos na viagem, isso não aconteceu. E aí isso causou um mal-entendido na igreja. E aí eles começaram a questionar as intenções de Paulo e criticá-lo fortemente. Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese. Nós precisamos tomar muito cuidado com maus entendidos. Porque maus entendidos, quando eles acontecem na igreja, isso pode causar muitas feridas, pode machucar muito. A partir do momento que nós começamos a
duvidar da integridade das pessoas e questionar as atitudes das pessoas, isso vai causar muitas dores, muito sofrimento na igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado com maus entendidos. Precisamos entregar isso diante de Deus e deixar Deus resolver. A igreja de Corinto, ela não quis entregar para Deus. Elas começaram a tecer críticas contra o apóstolo Paulo, só que Paulo, ele continuou firme. Porque Paulo estava com sua consciência limpa, as suas cartas, a sua pregação e até mesmo a sua atitude estava coerente, de acordo com a sua fé, com sua integridade. Então o apóstolo Paulo, ele estava tranquilo, mas eles estavam tendo alguns problemas devido a esse mal entendido. Então Paulo escreve a sua segunda carta para resolver esse mal entendido e também resolver alguns outros problemas pendentes. Entre eles, a aceitação da sua autoridade plena no meio da igreja. Paulo, ele praticamente vai escrever os 7 ou 8 primeiros capítulos de 2 Coríntios, justamente falando sobre o seu ministério. E isso para mostrar para eles que Paulo, ele tinha sim a autoridade dada por Cristo para estabelecer as bases da fé cristã. Amém, meus irmãos? Tanto é que a palavra de Deus em Efésios diz que nós precisamos ser fundamentados no fundamento, edificados no fundamento dos apóstolos. E entre estes, com certeza, estão os escritos inspirados do apóstolo Paulo para nós. Nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós podemos ver algumas verdades que sempre precisamos trazer ao nosso coração, à nossa memória, quando nós enfrentamos frustrações em nossas vidas. E de vez em quando a gente acaba sendo frustrado, não é verdade? É o carro que quebra e você não acaba não chegando na igreja por causa do carro. É, não sei, alguma coisa que acontece no trabalho. É uma viagem que não dá certo. É um planejamento que não dá certo. Nós estamos correndo atrás para abrir a conta da igreja. Nós tentamos no Bradesco, não deu certo. Tentamos no Cicobi, não deu certo. Era já para estar pronto, né? Era para já estar tudo certo. Mas às vezes a gente se depara diante de certas frustrações. E quando nós estamos diante de certas frustrações, nós precisamos tomar cuidado com a maneira que nós vamos reagir. E nós vamos ver aqui alguns princípios, algumas verdades importantes quando nós deparamos com algumas frustrações. Paulo enfrentou várias frustrações durante o seu ministério. E com relação à igreja de Corinto, eu quero destacar três frustrações rapidinho para os irmãos. A primeira frustração foi a frustração de não poder passar em Corinto para visitar a igreja. Paulo, ele prometeu, ele estava se programando para passar em Corinto, tanto na ida quanto na volta. Na hora de ir para a região da Macedônia, não deu certo passar em Corinto. Ele ficou frustrado, com certeza. Ele queria passar lá. E na hora de voltar para a região da Judéia, mais uma vez ele foi frustrado. Não deu certo passar lá. Até tem um texto lá em Atos, que Paulo, lá no capítulo 16, se eu não me engano, Paulo, ele queria ir para uma região da Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu ele ir. Então ele decidiu ir para outro lugar, mas o Espírito Santo também não permitiu, mas ele continuou avançando até que ele chegou em Troade, e o Espírito Santo mostrou que era para ele ir para a região da Macedônia. E aí ele entra em Filipos e acontece a história ali da pregação em Filipos, onde Paulo começa a ganhar almas ali na região da Macedônia. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes nós vamos passar por frustrações, mas Deus está no controle de todas elas. Amém? Isso é muito importante. Uma outra frustração de Paulo era com relação a Tito. O apóstolo Paulo mandou Tito para a igreja de Corinto para resolver alguns problemas. E ele combinou com Tito de encontrar com ele na cidade de Troade. Mas no versículo 13 de 2 Coríntios 12 diz assim: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Paulo estava programando, ele tinha planejado, estava tudo certinho nos esquemas, pastor. Era para chegar em Troade e encontrar Tito, mas Tito não estava lá. E o texto dá a entender que Paulo ficou frustrado com essa situação, porque era para Tito estar ali. Talvez Paulo falou assim, mas por que Tito não chegou?
Era para ele ter chegado. Será que está acontecendo alguma coisa lá em Corinto? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou para a região. E então ele parte para a Macedônia, para ver se conseguia encontrar Tito. E ele se frustrou diante disso. Uma outra frustração, a terceira frustração que eu queria mencionar, era a frustração de Paulo, por ser o fundador daquela igreja, no mínimo, ele tinha que ter a gratidão daquele povo. Mas o que nós vemos não era bem assim. Talvez a maioria eram gratos pela vida de Paulo. Mas havia alguns ali, principalmente a liderança, que não tinha muita gratidão de Paulo não. E ficava questionando a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, por causa de sua ousadia, da sua determinação em ordenar a igreja a agir de determinada maneira. E ali alguns ficavam falando, não, Paulo, você não tem autoridade para aqui e tal. E é triste, irmãos, isso acontece. Muitas igrejas aqui no Brasil que foram estabelecidas por missionários, que o missionário já não está mais ali trabalhando, o que acontece muitas vezes é que o pastor que assume aquela igreja não ensina a igreja a ter gratidão pela vida do seu missionário. E isso está errado. Nós precisamos honrar nossos missionários, ser gratos a Deus pela vida desses vasos, vasos de barro, vasos com defeitos muitas vezes, mas são vasos do Senhor usados por Deus para levar a preciosa mensagem do Senhor. E nós precisamos ser gratos. Amém, irmãos? Amém. Precisamos ser agradecidos pela vida dos missionários que Deus usou e ainda está usando na sua grande obra de ganhar o mundo para Cristo e implantar igrejas. Precisamos ser muito gratos, nós não podemos perder isso, irmãos, de maneira nenhuma. Mas Paulo estava frustrado, porque além de alguns não aceitar, não ter gratidão, alguns questionavam a sua autoridade apostólica. Paulo, com certeza, ele queria que 100% da igreja, unânimes, fossem gratos ao Senhor, e ele estava sendo frustrado por isso. Irmãos, como nós falamos, o texto acaba, o texto que acabamos de ler, aqui eu quero destacar algumas verdades que precisamos sempre nos lembrar quando nós enfrentamos frustrações, e nós vamos nos frustrar. Certamente em algum momento você vai se frustrar. E diante das frustrações, irmãos, nós precisamos agir biblicamente, nós precisamos agir no Espírito e não na carne. E nós vamos ver aqui algumas verdades que precisamos sempre trazer à nossa mente, ao nosso coração, quando nós estamos diante de certas frustrações. Em primeiro lugar, a primeira verdade que quero destacar aqui, que diante das frustrações, Deus nos faz triunfar em Cristo. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 13, como eu disse, ele fala que ele ficou frustrado, porque era para ter encontrado Tito em Troade e ele não encontrou, então ele foi à Macedônia. E no versículo 14 ele diz assim, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Esse triunfo que Paulo está falando aqui, que Paulo está mencionando, Paulo está se referindo a um costume romano. Os comandantes romanos que saíam nas suas campanhas militares para conquistar novos territórios, aqueles comandantes que conseguiam matar mais de 5.000 soldados, e além do mais conseguia conquistar aquela terra estrangeira, conseguia conquistar aquele território, dominar aquele território. As autoridades romanas tinham o costume de pegar aquele comandante e colocar ele numa carruagem de ouro e desfilar aquele comandante junto com seus oficiais, junto com alguns espólios, aquelas coisas que eles conseguiram trazer de lá de riquezas, né? Ouro, prata, coisas preciosas que eles trouxeram de lá, inclusive soldados que foram escravizados, que foram trazidos para Roma, cativos ali para a cidade de Roma. Então eles desfilavam pelas ruas da cidade ali, numa forma de honrar esses generais, esses comandantes que conseguiam êxito em suas vitórias. Nesse desfile, como eu disse, eles passeavam pelas ruas em uma carruagem de ouro, cercado de seus oficiais. O desfile incluía
exibição de seus espólios de guerra, bem como soldados inimigos cativos. E durante os desfiles, alguns sacerdotes queimavam, incenso na rua, que perfumavam as ruas da cidade de Roma. Paulo usa este costume para trazer uma verdade muito importante para nós, uma verdade espiritual. Em Cristo, Deus nos faz triunfantes. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o grande comandante que triunfou na cruz. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava lá na cruz do Calvário, Ele bramou em alta voz, está consumado. Essa palavra que Paulo usa, está consumado, um dos sentidos dela, porque ela significa várias coisas, ela significa completo, terminado, quitado, vencido, e um dos sentidos é vencemos, triunfamos. Os soldados, na época, quando eles venciam as batalhas, quando eles venciam o inimigo e vencia ali a guerra, por definitivo, o general ele bramava, está consumado, ou seja, nós vencemos a guerra, nós triunfamos, nós conseguimos a vitória. Jesus, quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele bramou em alta voz, não um lamento de derrota, mas um brado de vitória, porque na cruz, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu Satanás e as hostes espirituais da maldade. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu, quando Jesus, Ele foi sepultado lá na sepultura, o corpo de Cristo Jesus ficou ali, mas ficou por pouco tempo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, mostrando o seu triunfo definitivo sobre a morte. Irmãos, nós, como crentes em Cristo Jesus, como novas criaturas em Cristo, como pessoas que entregaram suas vidas a Cristo e nos tornamos nova criatura, nós também triunfamos em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, que deposita plenamente a sua fé no Evangelho de Cristo, ele triunfa juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós triunfamos sobre a morte. Embora o nosso corpo, ele possa ser colocado em uma sepultura, a nossa alma estará diante do Senhor Deus por toda a eternidade. Amém, irmãos? E quando Jesus Cristo vier em esplendor e glória, nós ressuscitaremos com Cristo. Jesus disse que Ele era a ressurreição e a vida, e ainda que estivesse morto, nós iríamos viver. Amém, irmãos? O crente em Cristo Jesus, que crê definitivamente, ele não morrerá, ele não verá a segunda morte, porque ele tem vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo nós triunfamos sobre Satanás. Antes estávamos escravizados, cegos por Satanás, mas em Cristo Jesus nós desfrutamos de uma plena liberdade que Cristo nos deu. Em Cristo Jesus nós triunfamos sobre o pecado. O pecado já não mais nos condena, o pecado já não mais escraviza. O nosso prazer e a nossa satisfação não está mais no pecado. Pelo contrário, o pecado traz o quê? Traz um sentimento terrível nas nossas vidas, traz tristeza nas nossas vidas, traz lamento, traz choro, porque o nosso prazer é agradar aquele que nos salvou. A nossa alegria e a nossa satisfação agora é agradar ao Senhor Jesus Cristo que nos fez triunfar. Amém, irmãos? E com relação, irmãos, às frustrações, nós também podemos triunfar sobre as frustrações. O Senhor Deus quer que vencemos as frustrações. E como nós podemos vencer as frustrações? Vencendo a nossa carne. Diante das frustrações, se nós deixarmos a carne controlar a nossa atitude, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar nervosos, irados, vamos explodir, vamos ficar magoados, chateados, vamos ficar lamentando, vamos ficar reclamando. Mas Deus quer que nós triunfemos sobre as frustrações. E quando nós agimos na carne, irmãos, sabe o que acontece? Em Romanos capítulo 8, versículo 6,
diz que a inclinação da carne é o quê? É morte. A inclinação da carne vai destruir nossa vida, a inclinação da carne destrói nossos relacionamentos, destrói nossa família, destrói tudo aquilo que Deus nos deu. Então nós não podemos nos dar ao luxo de ser controlados pela carne. Nós precisamos andar em espírito e deixar o Espírito Santo controlar as nossas atitudes. Diante das frustrações, nós precisamos agir espiritualmente. Nós precisamos entender, irmãos, precisamos ter a nossa consciência de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém. Pastor, Deus mandou eu pregar essa mensagem. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa na viagem. Nós estamos orando para que dê tudo certo. Mas se alguma frustração acontecer, nós precisamos entender que é Deus que está no controle de todas as coisas. Amém. Na nossa vida, nós estabelecemos planos e precisamos estabelecer planos a curto, médio e longo prazo. Nós somos mordomos de Cristo, precisamos administrar bem tudo aquilo que Deus tem nos dado. O homem prudente, ele se organiza, ele estabelece planos. Mas muitas vezes Deus olha para os nossos planos e fala, não, esses planos não vão dar certo. E então nós oramos e pedimos, Senhor, faça a sua vontade. Oramos ou não oramos? Amém. E então Deus ele faz a sua vontade, porque Ele vai fazer o melhor. Então nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter a consciência de que Deus está no controle e Ele vai fazer o melhor. Então, diante das frustrações, lembre, Deus está agindo e Deus vai fazer o melhor. Amém? E quando nós confiamos em Deus e agimos controlados pelo Espírito Santo, nós triunfamos sobre as frustrações. A segunda verdade que quero destacar aqui no nosso texto é que diante das frustrações da vida, Deus ele quer que exalemos o bom perfume de Cristo. Versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam e nos que se perdem. Durante aquele desfile que eu mencionei, que era costume dos romanos realizar, eu mencionei que os sacerdotes, eles queimavam incenso durante o percurso ali que iria passar ali o desfile dos comandantes triunfantes. E aí então o cheiro desses incensos, eles tomavam conta das ruas, dos bairros, tomavam conta da cidade. Paulo ele menciona que para os que salvam são cheiro de vida e para os que se perdem é cheiro de morte. Paulo estava se referindo àquela companhia, aquele desfile. Porque para os vencedores o cheiro das plantas, o cheiro dos incensos era cheiro de vitória, cheiro de vida. Mas para os cativos que estavam vindo para Roma, era cheiro de morte. Porque normalmente aqueles desfiles, eles terminavam em um lugar chamado Circus Maximus, que era uma espécie de arena, onde eles lançavam ali aqueles escravos, aqueles soldados escravizados, para lutar contra as feras até a morte, para entreter os romanos. Um lugar ali terrível, um lugar grande, para cerca de 150 pessoas, esses Circos Máximos. Para os irmãos terem uma ideia, o Maracanã, que é o maior estádio que nós temos no Brasil, cabe 78 mil pessoas. Lá cabia em torno de 150 mil pessoas naquela época. Era grande aquilo. E eles eram lançados ali. Mas, irmãos, Paulo usa este costume para ilustrar uma verdade espiritual para nós. Outra verdade espiritual. Nós somos o bom perfume de Cristo. E como bom perfume, nós precisamos perfumar. Nós precisamos cheirar. Você, quando vai comprar um perfume, você vai olhar a fragrância dele, você vai sentir ali o cheiro. A minha esposa, ela não gosta de perfume muito adocicado. Ela acha muito forte. Ela prefere perfumes amadeirados, que são mais amenos. Mas se você chegar lá e pegar um perfume e... mas isso não tem cheiro.
Irmãos, tem uma marca de perfume que eu não vou falar aqui porque a gente está transmitindo, mas eu não gosto muito não. Talvez tenha alguma irmã aqui que vende, então eu não quero falar, mas eu não gosto muito não. Por quê? Porque você passa ele, meia hora depois, acabou o cheiro. E aqui é caro o perfume, eu não gosto. Eu gosto de uma outra marca, que aí dura bem mais. Minha esposa sabe quais perfumes eu gosto. Meus irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. E como bom perfume, nós precisamos exalar o nosso cheiro. Nós precisamos cheirar, nós precisamos exalar este bom perfume que Cristo nos fez. E quando é que temos a oportunidade, irmãos, de exalar o bom perfume de Cristo? A resposta é todo o tempo. Mas existe um momento, uma maneira, onde o cheiro pode predominar de tal maneira e envolver todo o ambiente onde nós estamos. Voltando ao incenso, eu não sei se os irmãos sabem como é feito o incenso caseiro, que possivelmente era aquilo que eles usavam naquela época. Eles pegavam as ervas aromatizantes, pegavam o galinho, deixavam secando ao sol, e quando as folhas, as folhagens ali estavam secas, eles pegavam, juntavam tudo bem juntinho, pegavam uma cordinha, amarrava bem apertadinho todas as ervas ali, tudo juntinho, e eles colocavam fogo. Irmãos, sem fogo, o incenso não exala o potencial do seu perfume. É diante das frustrações, é diante das lutas, que temos a oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo, até que este perfume envolva todo o ambiente onde nós estamos e cative pessoas. Irmãos, o bom perfume de Cristo precisa perfumar para incomodar, no bom sentido, as pessoas que estão em nossa volta. Paulo diz que o bom perfume, ele vai ser cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. O que significa isso? O bom perfume de Cristo, quando ele é exalado, as pessoas vão ver Jesus Cristo em nós. Essa forma de dizer, essa forma metafórica de dizer o bom perfume, Paulo está dizendo o mesmo princípio que Jesus falou de nós sermos luz e sal da terra. Nós precisamos, as pessoas ao olhar para nós, elas precisam ver Jesus. Elas não podem ver o Douglas, elas não podem ver o José Roberto, elas não podem ver a Ingrid e a Claudineia, elas precisam ver Jesus. E quando elas veem Jesus, elas têm duas atitudes a tomar. Duas atitudes. Ou eles são envolvidos pela graça de Cristo, entregam suas vidas a Cristo, ou eles rejeitam Jesus. Aos que rejeitam Jesus, o bom perfume de Cristo é cheiro de morte para a morte. Mas aos que se entregam a Cristo, aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, o bom perfume de Cristo é cheiro de vida para a vida. Amém. Por isso, irmãos, precisamos perfumar. Nós podemos perfumar quando pregamos o Evangelho. Mas realmente nós vamos exalar o perfume de uma forma acentuada quando diante as frustrações, quando diante das lutas, das dificuldades da vida, nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, nós agirmos controlados pelo Espírito Santo. As pessoas que estão em nossa volta, eles vão olhar, olha, eu admiro a forma com que ele reagiu diante a frustração. Ele é diferente. Ele é diferente. Se uma pessoa chega ao ponto de ver isso, de entender isso, quem ela está vendo? Ela está vendo Timóteo? Ela está vendo Douglas? José Roberto? Não. Ela está vendo Jesus. Ela está vendo Jesus. Estava conversando com a Isabela hoje, de manhã, e nós lemos o capítulo 3, né? De 2 Coríntios hoje com a família. E eu estava falando justamente sobre isso com ela.
que as pessoas elas precisam ver Cristo nela, na escola. E quando as pessoas chegarem a falar, por que você faz isso? Por que você se veste assim? Por que você age assim? É a oportunidade que ela tem para exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Amém. Pregando o Evangelho, falando de Cristo para suas colegas. E essa também é a nossa oportunidade de falar do amor de Cristo para as pessoas. Não se esqueça que Cristo já triunfou e nós triunfamos com Ele. A guerra já está vencida, mas ainda há batalhas para vencermos. E em Cristo nós podemos triunfar sobre essas batalhas. E nessas batalhas nós podemos ser o bom perfume de Cristo para aqueles que estão perdidos e para os irmãos em Cristo, para que eles possam ser edificados em Cristo Jesus. Amém. Em terceiro e último lugar, diante das frustrações da vida, nós podemos ver que a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 16, Paulo faz uma pergunta no finalzinho aí. E para essas coisas, quem é idôneo? A palavra idôneo significa quem está apto ou capaz. Essa palavra está relacionada à capacidade. Em outras palavras, Paulo está perguntando quem está capacitado em sua própria força para enfrentar as frustrações e lutas que a vida traz e vencê-las. Paulo ele vai responder essa pergunta no capítulo 3, verso 5. Acompanhe aí comigo. 2 Coríntios 3, 5, ele diz assim: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, nós não podemos vencer as batalhas da vida, as lutas, as frustrações no nosso próprio poder. Não é na nossa força ou na nossa capacidade, é no poder de Deus. Mas quem Deus capacita? Essa é uma pergunta muito importante para nós fazermos aqui. Quem Deus capacita para vencer as frustrações? Irmãos, a primeira resposta a essa pergunta, Deus ele capacita os salvos. Os salvos. Ele capacita aqueles que se arrependeram dos seus pecados e depositar a sua fé plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Confiar a sua eternidade em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. A estes que passaram, que experimentaram um novo nascimento e se tornaram uma nova criatura, é estes que Deus vai capacitar. Talvez alguém que esteja nos assistindo pela transmissão do culto nessa noite não tenha Jesus como seu Salvador. Talvez você não tenha Jesus como Salvador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele vai capacitar só aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Então o chamado de Cristo para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, ainda não creram plenamente no poder do Evangelho, ainda estão confiando na sua capacidade, nas suas obras, naquilo que Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se arrepender e crer plenamente em Cristo Jesus. Somente assim você pode ser capacitado para vencer as lutas, para vencer as frustrações da vida. Mas você que já é salvo em Cristo Jesus, quantos aqui nesta noite são salvos? Diga amém. 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 Se você já é salvo, se você já entregou sua vida a Cristo plenamente, o Espírito Santo já te convenceu da verdade, você crê no Evangelho com toda a sua vida, com todas as suas forças, o Senhor Deus ele vai te capacitar, irmãos, quando você procurar andar controlado pelo Espírito Santo e não pela sua própria carne. O que é a carne? A carne é aquela velha natureza, é aquele desejo, aquele impulso pecaminoso que nos leva a consumar o pecado. A Bíblia diz que nós precisamos mortificar a carne, precisamos mortificar esse velho homem, e nós só podemos fazer isso na presença do Senhor. É de joelhos, gastando os nossos joelhos diante do Senhor Jesus Cristo em oração. Nós só podemos obter vitória sobre as frustrações
quando nós vivermos em santidade, separados para Deus, vivendo, fugindo do pecado e vivendo para Deus. O Senhor Deus, Ele capacita aqueles que vivem uma intimidade com Deus em oração e que esconde a palavra de Deus nos seus corações, tem a palavra de Deus abundante em sua vida. São a estes que Deus vai capacitar para vencer as frustrações da vida. Concluindo, irmãos, nós precisamos lidar com as frustrações. Nós podemos ver aqui que Paulo, no seu ministério, ele enfrentou muitas frustrações. E eu vou te dizer, nós também vamos enfrentar muitas frustrações em nossas vidas. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós planejamos. Como eu disse, eu gostaria muito de ter a nossa conta aberta, mas até agora não deu muito certo. Eu gostaria muito de ter o projeto arquitetônico da igreja pronto. Não está pronto. Eu gostaria muito de já ter os recursos para a gente construir. Amém ou não, Beto? Amém. Eu gostaria. Mas as coisas muitas vezes não saem da maneira que nós imaginamos. Eu já falei com o pastor, tinha vontade de estar no salão. Pelo menos 3 vezes maior do que esse. Mas muitas vezes as coisas não saem da maneira que nós queremos. Mas elas saem da maneira que Deus quer. E nós precisamos confiar no Senhor. Com relação à igreja, Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem estabelece. Nós já planejamos fazer culto lá no terreno, de fazer os cultos lá, não deu certo. Nós já planejamos fazer o muro, né, pastor? Também não deu certo. Planejamos colocar o padrão de energia lá e o cavalete de água, não deu certo. Nós podemos nos frustrar com isso, mas deixa eu te falar uma coisa, é Deus quem está dirigindo. Nós precisamos estar afiadinho com o Senhor para saber aonde Deus quer que nós andemos, para onde Ele quer que aonde Ele quer que nós cheguemos. E nós precisamos confiar que Ele vai fazer o melhor para essa igreja, amém, irmãos? Amém. E na sua vida, saiba que a sua vida, ela deve ser um vaso para a glória do Senhor. E na sua vida, de vez em quando você vai se deparar com algumas frustrações. Lembre, Deus está cuidando de você. Nós precisamos entender que diante das frustrações é Deus agindo, porque todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, irmãos, como reagir? Reaja como Cristo reagiria, controlado pelo Espírito Santo de acordo com a fé na palavra de Deus. E quando nós reagirmos como Cristo, nós vamos ser capacitados por Deus para agir como Cristo. Nós vamos triunfar sobre as frustrações e exalar o bom perfume de Cristo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê força, nos capacite para nós triunfarmos sobre as frustrações e exalar o bom perfume de Cristo. Amém?